convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 10. Está escrito assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por Justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a boa obra. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. O que podemos extrair daqui numa série de pregações expositivas? Com base neste texto, meus irmãos, nós iremos refletir acerca da comunhão, da plenitude da comunhão cristã. No terceiro domingo do Advento, a igreja, o domingo Gaudete, o domingo da alegria, a igreja alegra-se, não apenas porque o Filho de Deus veio ao mundo, mas porque pela sua vinda Deus formou um povo redimido, um povo reconciliado e um povo unido em Cristo. Esta é a obra da cruz de Jesus. O Advento, essa preparação, esse momento de preparação e reflexão, recorda-nos que a salvação nunca foi apenas individual. É uma ênfase que nós damos muito, sobretudo no Ocidente e no contexto da fé evangélica, a dimensão individual da salvação. Mas ela nunca foi apenas e unicamente individual. Desde o princípio, Deus teve em vista uma comunidade santa, um corpo vivo, uma família espiritual, o povo de Deus. E é neste horizonte, portanto, que nós lemos a conclusão da carta aos Colossenses, capítulo 4, e que lemos esses versículos, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14, aqui do capítulo 4. Depois de afirmar a supremacia de Cristo, logo na abertura da carta, no capítulo 1, e depois de afirmar a suficiência da salvação em Cristo, e da vida cristã em Cristo, no capítulo 2, e de advertir-nos contra os falsos mestres, advertindo aquela igreja, isso chega até nós como advertência também, sobre os perigos dos falsos ensinamentos, Paulo conclui a sua carta não com abstrações, não com uma ideologia, mas com nomes, rostos efetivamente, relações, porque a doutrina verdadeira gera comunhão verdadeira. Há uma implicação natural do verdadeiro evangelho, há uma implicação natural da obra que Jesus realiza na vida das pessoas, que vai se refletir na comunhão entre elas, inevitavelmente. Note o primeiro ponto, que eu quero destacar convosco, está nos versículos 10 e 11, que a comunhão cristã é formada por pessoas reais, e pessoas marcadas pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Resumindo, pessoas marcadas pela graça divina, que é o favor imerecido de Deus. Paulo, observe, ele começa por transmitir saudações a 3 cooperadores judeus cristãos: Aristarco,
Marcos e Jesus, chamado Justo. Então, algumas pessoas tinham esse nome, um nome comum, Jesus, chamado Justo. Estes nomes aqui, eles não são acidentais. Como é óbvio, o Espírito Santo guiou o apóstolo, as relações dele. E aqui nós temos apenas nomes, ou meramente pessoas, mas nós temos aqui por detrás dessas pessoas, o papel que desempenharam na vida do apóstolo e na igreja de Colossos, verdades teológicas acerca daquilo que Deus realiza na igreja, trazendo comunhão. Observe, por exemplo, a descrição de Aristarco. Aristarco é descrito como meu companheiro de prisão, no versículo 10. Meu companheiro de prisão. E o contexto da carta deixa claro que Paulo encontrava-se preso de forma literal, não é aqui uma linguagem metafórica, ele estava preso quando escreveu essa carta à igreja de Colossos. E ele permaneceu, Aristarco, ao lado do apóstolo Paulo, quando a fidelidade ao evangelho de Cristo implicava cadeias para Paulo, implicava riscos e até sofrimento, risco de morte, de serem executados por isso, uma vez que o cristianismo não era uma religião autorizada pelo Império Romano. E esta comunhão, portanto, de Aristarco com Paulo, seu companheiro de cadeia, não nasceu da conveniência, não nasceu apenas por acaso, mas de um compromisso que ambos partilhavam com Cristo. Um compromisso partilhado com Jesus, pela causa do Evangelho. O que aprendemos aqui é que a igreja madura, ela aprende a seguir ao Senhor Jesus, que segui-lo efetivamente implica, por vezes, permanecer quando outros se afastam. O Senhor Jesus deixou esse ensino, quando lemos João capítulo 6, no final do seu discurso, ali para o versículo 66 ao 68, o Senhor Jesus endureceu o seu discurso e a multidão começou a afastar-se de Jesus. E ele pergunta aos seus discípulos, e vocês não querem ir também com eles? E Pedro respondeu, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Tu és a fonte da salvação. Não temos outro lugar, não temos outra fonte. Mas note que é uma tendência, quando as coisas ficam complicadas, difíceis, o afastamento acontecer. Isto é natural, é uma tendência normal do ser humano. Mas Aristarco foi um companheiro de cadeia. Poucos querem ser companheiros de cadeia. Em Marcos também encontramos uma outra faceta da comunhão, que é a restauração. Porque, meus irmãos, Marcos, nós já aqui pregamos todo o livro de Atos dos Apóstolos. E o apóstolo Paulo teve uma dificuldade com Marcos, e aqui vemos essa saudação incluindo Marcos. Porque ele havia abandonado a missão anteriormente, isso está em Atos 13, versículo 13. Ele provocou uma ruptura dolorosa entre Paulo e Barnabé, porque ele é sobrinho de Barnabé. Houve uma tal desavença entre Paulo e Barnabé, que o grupo dividiu-se no seu trabalho missionário. Ele desistiu, João Marcos, no meio da viagem missionária. Ele ficou marcado, claro, pela sua falha, pela sua imaturidade, mas agora, este homem, que ficou marcado pela imaturidade, que falhou, que criou um problema para o apóstolo Paulo, que abandonou-os no meio da missão, ele surge aqui como um colaborador útil, reconciliado, literalmente reabilitado e readmitido na comunhão. Paulo aqui reconhece ele explicitamente, pedindo aqui no versículo 10 que seja recebido na igreja. É extraordinário. Marcos, primo de Barnabé, é citado também, para que seja recebido na igreja de Colossos. O Evangelho, meus irmãos, ele não aprisiona os crentes ao passado. Ele não faz isso, o Evangelho. Em Cristo há perdão. Em Cristo há verdadeira transformação. Em Cristo, a utilidade da pessoa pode ser renovada. Outrora inútil, agora útil, como Onésimo. Outrora um desertor,
agora muito útil para o ministério de Paulo e para aquela igreja. E escreveu o Evangelho Marcos, que, na minha opinião, é o que eu gosto mais pela sua dinâmica, velocidade, por ser breve e objetivo. Uma comunhão saudável, ela sabe distinguir, portanto, entre persistência no pecado, que é aquele ato de rebeldia, de pecado deliberado, contínuo, não arrependido. Então, a comunhão sabe diferenciar quando uma pessoa está nesta postura e quando, de fato, há arrependimento genuíno. Então, a comunhão cristã sabe restaurar com verdade e com graça o pecador. Por outras palavras, na comunhão plena, há espaço para recomeços, para recomeçar. A igreja, ela não é uma galeria de perfeitos. Ela é uma oficina de recuperados. O Senhor Deus está a trabalhar em cada um de nós, removendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E há coisas ainda que precisam sair. Não é isso? E as coisas que mudaram na nossa vida são, na verdade, provas da obra da graça de Deus em nós. Não é pelos nossos esforços, pela nossa capacidade, é pela graça divina em nossa vida. A comunhão plena também não desperdiça ninguém que Cristo decide restaurar. Cristo salvou. Olha, se Ele salvou o irmão, se Ele salvou a irmã, Ele pode salvar qualquer um. O advento anuncia precisamente isto. Deus veio para restaurar vidas quebradas, vidas destruídas. Note que tem mais um homem aqui, Jesus Justo. Nome bonito, não é? Ninguém gostaria muito que alguém desse um nome desse nos dias de hoje. Eu, por exemplo, diria, não faça isso. Não faça isso, irmão. Ah, mas esse nome é tão bonito, eu concordo que é bonito, mas dê outro nome. Põe como sobrenome, Maria de Jesus, José de Jesus, ou coisas assim. Mas não primeiro nome. Mas, de fato, o nome dele, Jesus Justo, nome comum na época, é o terceiro nome aqui. Nós não sabemos nada sobre este homem, senão que ele fazia parte de um pequeno remanescente de judeus que se converteram a Jesus, que permaneceram ao lado de Paulo, porque foram poucos. E Paulo afirma que estes três são os únicos judeus que naquele momento, versículo 11 diz isso, permaneceram com ele como cooperadores do reino. Então o Senhor Jesus salvou, no primeiro grupo de cristãos de Jerusalém, todos os judeus, não é? Mas agora ele está num ambiente gentílico, e poucos estão ao lado dele nessa perseguição por causa do Evangelho. Por vezes, irmãos, poucos permanecem fiéis. Mas Deus sustenta a sua obra através dos remanescentes. De repente, tudo vira, tudo muda. O Senhor opera através daquelas pessoas simples, persistentes e fiéis. Portanto, a plenitude na comunhão não depende da quantidade, mas da fidelidade. Numa época em que muitos dos compatriotas de Paulo se opunham ao seu ministério entre os gentios, estes homens afirmaram pela sua presença que a obra de Cristo cria uma nova humanidade, onde não há, portanto, judeu nem grego. Eles não tinham problema nenhum de ver a obra de Cristo florescendo em Colossos, num ambiente gentílico, com judeus e gentios misturados e partilhando na comunhão da mesa. Em Cristo, antigas barreiras, então, são derrubadas. A diversidade étnica, a diversidade cultural na igreja é um testemunho vivo do poder do Evangelho, do poder da obra de Cristo, de unir o que antes estava distante, estava separado. É isso que o Evangelho faz. Se não faz, meus irmãos, é apenas uma atividade social, com roupagem cristã, uma adaptação. Em alguns momentos aconteceu isso, em alguns lugares específicos do mundo, como, por exemplo, igrejas para brancos, para negros, igrejas para, em contextos aqui europeus, agora igreja só de estrangeiros, igreja só disso, só daquilo outro, igreja só de judeu. Não é isso que o Evangelho faz. O Evangelho, de fato, transforma. Ele une pessoas que jamais estariam juntas se não fosse por causa de Jesus. A comunhão cristã é o sinal visível
da nova humanidade criada pela cruz de Jesus. A humanidade que vai habitar com ele no novo céu e na nova terra para sempre. Obviamente, vai vir pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, mas somos um só povo de Deus, e não centenas de povos de Deus, cada um no seu cantinho. Alguns pensam que talvez no céu vai ter o cantinho dos brasileiros, o cantinho dos portugueses, o cantinho dos americanos, o cantinho dos ingleses, lá no céu. E aí, quando chega num cantinho dos brasileiros, é só samba, é bagunça. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido uma coisa destas. Por quê? Porque o que Cristo realizou, sendo Ele a cabeça de uma nova humanidade, Ele está criando um povo especial, um povo seu, zeloso de boas obras, e Ele vai pegar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, e Ele vai redimir essas pessoas, vai regenerá-las, as origens delas têm a sua importância, não são destruídas, mas Ele vai fazer um novo homem, uma humanidade nova, seguindo para a eternidade. É isso que nos espera na glória celestial. Não vai ter cantinho especial para ninguém. Cristo, tudo em todos, Deus, tudo em todos, e todos unidos para sempre no novo céu e na nova terra. Paulo declara que esses três homens, eles foram um lenitivo. Essa expressão lenitivo, talvez a sua tradução diz consolação, porque o irmão está adotando a tradução Revista e Corrigida, que de forma literal usa a expressão consolação para ele. E esse termo consolação aqui significa, eles foram um alívio para ele, eles foram um encorajamento para ele. Meus irmãos, não é fácil, imagina só a perseguição que ele sofreu, por estar pregando um evangelho que inclui gentios no povo de Deus, que Jesus desfez essa barreira de separação, e que agora quem se arrepende e crê faz parte desse povo da nova aliança, estaria aqueles judeus apoiando ele nas discussões e debates que ele devia sofrer muito nesse processo, sendo rejeitado pelos seus compatriotas, preso, mas estes homens foram um alívio para Paulo, um encorajamento. Então, onde há comunhão moldada pelo Evangelho de Jesus, existe encorajamento espiritual, existe fortalecimento mútuo no ministério. Quando temos comunhão, irmãos, encorajamos uns aos outros. Talvez hoje eu esteja abatido, desanimado, com vontade de parar e desistir. E aí Deus usa aquela irmã, chega, não, irmão, não desista, o Senhor é contigo, não temas, e cita um salmo, diz uma palavra de Deus, na palavra de Deus tem tantas passagens maravilhosas, promessas maravilhosas, de encorajamento. Só que eu já sei isso, mas eu já sei isso, não precisa de dizer, não, eu preciso de ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O irmão está aqui todo domingo, porque está ouvindo a palavra de Deus, porque se o irmão não ouvir a palavra de Deus, a sua fé vai cair. Eu preciso de encorajamento. O irmão precisa de encorajamento. E há irmãos que são lenitivos para a nossa vida. Faz o seguinte, faz um teste. Fica do lado de uma pessoa negativa, para ver se não cai aí um pouco a sua imunidade. É terrível, uma pessoa negativa, ela destrói o ambiente, tudo fica azedo. Gente, parece que eu estou até cansado, depois de ter ficado aqui 3 horas ao lado desta alma cansada, e eu fiquei cansado também, só disse coisa ruim, só coisa terrível. E aí fica perto de uma pessoa que te encoraja, até te exorta, mas tem uma palavra de Deus, nossa, que coisa boa, olha, talvez eu precise de voltar aqui para conversar de novo com esse irmão, com esta irmã, que eu me senti muito bem depois dessa conversa. Tá para perceber? A comunhão cristã faz isso. E Paulo está a dizer, esses homens foram consolação para mim. Note também que a comunhão cristã, ela é sustentada pela oração. E não é uma oração qualquer, é uma oração perseverante. E também pela maturidade espiritual. Oração perseverante e maturidade espiritual são elas que sustentam. Note que Paulo aqui, ele dirige a atenção para outra pessoa, para Epáfras, está no versículo 12. Portanto, aquele Epáfras, por meio de quem, os colossenses ouviram o Evangelho. Já pregamos o capítulo 1,
fizemos uma exposição no versículos 7 e 8, e lá vemos que foi através de Epáfras que eles ouviram o Evangelho. Ele é chamado no capítulo 4, versículo 12, de servo de Cristo Jesus. Um título que nas cartas paulinas indica que ele pertence exclusivamente a Cristo e de que possui responsabilidade espiritual reconhecida. As duas pessoas que são tratadas desta forma no Novo Testamento é o próprio Paulo e Timóteo, e agora Epáfras. E note que, e eu posso citar aqui um teólogo conhecido, Douglas Moo, erudito em Novo Testamento, destaca que Paulo reserva essa designação para si próprio, para Timóteo, incluindo Epáfras, porque, na verdade, ele seria um ministro consagrado, autorizado, um pastor submisso, submetido a Cristo, alinhado com a missão apostólica, um instrumento de preservação da fé bíblica, da fé apostólica. Andreas Kostenberger, um outro erudito em Novo Testamento, ele enfatiza que o termo servo aponta para um modelo cristológico de serviço. É muito importante entender isso, que existe um modelo bíblico de liderança, um modelo centrado e fundamentado no exemplo e na vida de Cristo, no qual a autoridade pastoral expressa-se pelo serviço sacrificial, pela dependência de Deus, visível na centralidade da oração e da perseverança na oração. Como é que nós sabemos que Epáfras era um homem que dependia de Deus? Porque ele orava, como está no versículo 12, intensamente, persistentemente ele orava pela igreja de Colossos. O ministério dele manifestava-se na oração. Aqui diz o texto que ele combate ou esforça-se constantemente em favor da igreja. E a linguagem é forte. Trata-se de uma intercessão contínua, intensa, perseverante. Ele estava como que Moisés, aqui o apóstolo descreve a intercessão de Epáfras como uma batalha real, literalmente como um intercessor que toma nas mãos o bordão de Deus e intercede como Moisés no deserto intercedeu pelo povo em Refidim, que vemos em Êxodo capítulo 17. Ele estava com o bordão de Deus, e Arão e Hur sustentando suas mãos, ele intercedendo pelo povo. Note que ele estava batalhando espiritualmente, orando pelo povo. A maturidade da igreja, ela não nasce, meus irmãos, do ativismo. Daqui a pouco vamos trabalhar no calendário de atividades juntos, e vamos encher de atividades a igreja, mas não é isso que vai alterar, mas é a nossa dependência humilde de Deus. A plenitude cristã não é apenas doutrina, ela é fruto de oração persistente. Igrejas sem intercessores são igrejas fracas, são igrejas frágeis, são igrejas que não crescem. O conteúdo da oração de Epáfras é um conteúdo decisivo. Note a base da oração dele, aliás, o conteúdo da oração. Que os colossenses permaneçam perfeitos, ele ora por isso, para que os colossenses permaneçam perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Perfeitos ou completos? Uma vez que estamos em Cristo, o que está faltando em Cristo, irmãos? Nada. Se o irmão está em Cristo, somos perfeitos nele. Ele é o nosso representante, o nosso substituto. E plenamente convictos aponta para firmeza, ou seja, segurança, estabilidade espiritual, não dar ouvidos aos falsos mestres, não abandonar a fé. E num contexto, então, de engano religioso, Epáfras, ele ora para que a igreja permaneça enraizada na suficiência de Cristo. Não basta pregar, temos que orar para que Deus mantenha o povo unido e mantenha o povo fiel a Jesus, seguindo o Evangelho. Paulo acrescenta que Epáfras preocupa-se muito. Aqui diz o texto, tem grande zelo, na Revista Corrigida, que traduz literalmente, não apenas por Colossos, ele tem zelo também por Hierápolis, ele tem zelo por Laodiceia. Ele era um pastor de 3 igrejas. Ele tinha zelo por Colossos, tinha zelo por Laodiceia e tinha zelo por Hierápolis, como está no versículo 13. Ele foi o líder que evangelizou e cuidou daquela igreja em Colossos. Ele exerceu a autoridade espiritual,
também sobre as igrejas de Laodiceia e também de Hierápolis. O zelo pastoral que aprendemos é isso. Não é estreito, não é fechado e não é possessivo. Não como tendo domínio sobre o rebanho, como está em 1 de Pedro, capítulo 5. Ele participa na missão mais ampla do reino de Deus. É isso que ele faz. A igreja é una, meus irmãos, mas ela ainda se expressa em múltiplas congregações locais. Então, o zelo pastoral de Epáfras atravessa fronteiras geográficas, não só por esta, mas por aquelas também. Então, o seu zelo reflete uma consciência católica, uma consciência da igreja universal, no sentido de que a igreja ela é uma só, não é? Em todos os lugares, em todas as épocas. A igreja é una, santa, católica e apostólica. É assim que vemos no credo niceno, constantinopolitano, de 381, mas isso se reflete literalmente na Bíblia. Um só rebanho, um só pastor. Quantos rebanhos Jesus tem? Mas este rebanho enorme expressa-se e multiplica-se em igrejas locais, onde essa dinâmica da palavra é aplicada. Por exemplo, quando lemos Mateus 18, e se não se arrepender, dize-o à igreja, quando há disciplina eclesiástica, por exemplo. Qual? A universal? Imagina só mandarmos um e-mail para todas as igrejas espalhadas no mundo inteiro, para que todo mundo pudesse atender a resposta. É impossível. A prática da igreja acontece onde eu estou, ali. A igreja que está em Corinto e aos santos espalhados em toda a terra. Temos igrejas locais e temos a igreja universal, una. Note no capítulo 4, versículo 14, que a comunhão cristã, ela exige perseverança e vigilância espiritual. Porque o nosso texto termina com dois nomes que são contrastes para nós, Lucas e Demas. Dois nomes que demonstram uma distinção, assim mesmo, profunda. Por quê? Lucas é o médico amado. É assim que Paulo chama ele. A expressão aqui revela o quê? Afeição. Paulo tinha afeição. Lucas, o médico amado. Lucas acompanhou Paulo em viagens longas, viagens perigosas. Vemos isso através do pronome nós. Concluindo nós, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, segundo tratado a Teófilo. E no capítulo 16, versículo 10, ele entra na narrativa com o nós, porque ele fez parte. Ele estava com a comitiva, ele acompanhou o que estava acontecendo. E ele permaneceu com ele até o fim, como vemos em Atos 28, versículo 16. Vemos em 2 Timóteo, por exemplo, 4:11, que ele permaneceu com ele até o fim. Então, a comunhão cristã, ela é fortalecida por servos fiéis que permanecem firmes ao longo do tempo. Mesmo sem protagonismo nenhum. Qual foi o protagonismo de Lucas? Agora, claro, falamos dele, temos até um evangelho que Deus usou para organizar. Mas aqui ele é demonstrado como um homem fiel, que ficou até o fim. E o Demas? O Demas é o contrário. Surge aqui Demas no texto como uma espécie de advertência para nós. Embora, inicialmente, um cooperador fiel, vemos isso em Filemão 24, ele acabaria por abandonar o ministério. Leia o texto aí de 2 Timóteo 4:10. O que diz 2 Timóteo 4:10? Observe aí a advertência para nós. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele era um cooperador fiel, versículo 24 de Filemão, é citado aqui, mas diferente de Lucas, que permaneceu até o fim, ele, amando o presente século, abandonou Paulo. Abandonou o homem apostólico. Abandonou o homem que tinha a mensagem do Evangelho. A sua história recorda que é possível caminhar próximo da obra de Deus e ainda assim permitir que o coração seja seduzido pelo mundo. Demas aqui adverte-nos que a segurança da salvação revela-se não apenas no início da fé,
mas na perseverança contínua de um coração que permanece em Cristo até o fim. Como é que Deus me mantém na fé? Como é que Deus mantém o irmão na fé? Através das advertências bíblicas. Ah, mas eu não gosto de ser advertido. Esquisito isso. Faça uma reflexão pessoal, se o irmão é crente, eu estou chamando de irmão por consideração. Se não aceita advertência, não entendeu que são placas que direcionam o caminho. Eu preciso ser advertido, porque é o meio pelo qual Deus me mantém no caminho. Eu estou pisando fora do risco, Deus, opa, não, aí eu volto. Ah, sim, senhor, não, pois é, não, é realmente. Pois, a tentação, a dificuldade humana, mas a palavra de Deus nos exorta. E por que Deus está dizendo o perigo de cair? É para que eu não caia. Portanto, enquanto a advertência mostra ao ficar no caminho, mostra quem é salvo, aqueles que se abandonam o caminho, que não seguem as advertências, mostram que nunca andaram de verdade nele. Porque a perseverança não é uma condição adicional para manter a salvação. É uma evidência necessária da fé salvadora. Portanto, eu não sou salvo pela perseverança, sou salvo pela obra de Cristo. E se sou salvo pela obra de Cristo, eu vou perseverar. O salvo é aquele que persevera, não porque a perseverança o salva, mas porque a salvação verdadeira, operada pela graça de Deus, inevitavelmente o leva a perseverar até o fim. Alguns entendem que Jesus me salva pela graça, mas eu me mantenho pelas obras. É do início ao fim, é de fé em fé, é do começo ao fim. Ele me preserva, Ele cuida de mim, mas Ele vai fazendo, o que Ele faz? Ele usa um irmão, usa outro, e eu sou exortado aqui, sou confrontado ali, eu estou saindo do caminho, eu sou confrontado, e se eu não ouço a exortação, e se eu desprezo o conselho do Senhor, eu estou provando o quê? Ao sair do caminho, como diz 1 João 2,19, saiu porque não eram dos nossos, porque se fosse, teriam ficado conosco. No sentido em que sair do caminho de Jesus que eu estou falando, não é de uma congregação, é de Cristo. Obviamente que um cristão também fará parte de uma congregação, não é isso? Mas ele está ligado a Cristo e por isso aos seus irmãos. Finalizando, meus irmãos, Demas é um exemplo, mau exemplo, na verdade. Lucas é um exemplo de fidelidade e Demas é uma advertência para que ouçamos a palavra de Deus para permanecermos fiéis no caminho. Concluindo, então, versículos 10 ao 14. Vemos que a igreja real é assim mesmo. Aqui vemos a igreja como ela realmente é. Uma comunhão marcada pela graça de Deus em pessoas reais. Aqui encontramos fidelidade, aqui encontramos fraqueza, restauração, aqui encontramos advertência e perseverança silenciosa, encontramos zelo pastoral como de Epáfras. Vemos restaurados como Marcos, uma prova viva de que a graça de Deus faz nova todas as coisas. Fiéis como Aristarco, que participam nos sofrimentos de Paulo sem recuar. Intercessores como Epáfras, que lutam em oração pela maturidade da igreja. Companheiros como Lucas, cujo amor sustenta o ministério e cuida de Paulo. Advertências como Demas, que nos lembra do perigo de amar mais o mundo do que a Cristo. Tudo isso nós vemos na igreja. Então, este retrato ensina-nos que a plenitude cristã não se vive a sós, não se vive no isolamento. Ela nasce e cresce numa comunhão moldada pela cruz e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, Ele ressuscitou, para reconciliar-nos com Deus e também uns com os outros. Ele ressuscitou para formar um corpo. E se eu sou membro deste corpo, se eu viver fora do corpo, eu vou definhar e morrer rapidamente. Ele deu-nos o Espírito para nos guardar unidos numa só fé, numa só esperança. A comunhão verdadeira, ela é uma realidade e ela é redentora. Formada por pessoas imperfeitas, a igreja, ela é sustentada pela oração de crentes fiéis, moldada pelo Evangelho da graça de Deus. O fundamento, e o modelo da comunhão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, não somos unidos pela a nossa afinidade natural,
não somos unidos porque gostamos das mesmas coisas, mas é pela obra redentora de Jesus Cristo. Não somos preservados pela nossa força, mas pela fidelidade daquele que nos chamou, que foi até o fim por nós, que morreu naquela cruz. Portanto, neste tempo de advento, somos chamados a viver como povo redimido, firmes na verdade do Evangelho, perseverantes na oração como Epáfras, vigilantes contra o engano, unidos no amor que revela Cristo ao mundo, e quando a igreja ela, de fato vive desse jeito, o Evangelho torna-se visível, Cristo torna-se glorificado, e nós expressamos efetivamente, já agora, desfrutamos das primícias daquilo que será na plenitude, quando estivermos no novo céu e na nova terra. Quando vivemos em comunhão, já experimentamos um pouquinho do céu aqui na terra.